Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e agora a gente vai estar falando sobre as DTOs. O que seria as DTOs aqui no ASP.NET, né? As DTO que significa Data Transfer Object. Então, vai ser uma classe que vai estar representando a nossa entidade principal do banco de dados. Eu já criei aqui uma pastinha DTO, tá? Com cada classe aqui e eu já vou explicar mais ou menos como que elas estão funcionando. Para exemplo de didática, eu vou rodar aqui a minha aplicação e vocês vão entender para que serve, né, uma DTO aqui no nosso projeto. Rodei a aplicação, abriu aqui no meu segundo monitor. E olha só, vamos supor que você está lá no seu front-end, né, uma tela que vai listar todos os funcionários e o pessoal da recepção lá tem acesso à lista de todos os funcionários ali de uma empresa. Então, lá no front-end ele vai acessar uma tela e vai listar todos os funcionários. Eu parei num breakpoint aqui, vou até parar esse breakpoint para ele não ficar caindo aqui toda hora. Então perceba que quando ela rodar isso, né, quando ela chamar aqui, né, listar lista de usuários, ele vai retornar aqui para mim o ID, tudo bem retornar o ID, vai retornar o nome e o CPF. Agora, ela não teria que ter acesso aqui ao login do usuário e nem a senha, né? A data de cadastro tudo bem, mas aqui o login e a senha não tem sentido isso ser listado na tela para o usuário. Isso está acontecendo porque a gente está utilizando aqui a nossa classe do banco para fazer isso, né? Quando a gente está acessando o nosso banco de dados, a gente criou essa classe funcionário aqui para representar a nossa tabela aqui, ó. Trazer para cá a nossa tabela de funcionários, ó. A gente tem essa tabela lá no banco de dados, que a gente chamou de funcionário, né? Que tem todas as colunas aqui, ó. É as mesmas colunas, né? Ó. ID, tem o nome, tem o CPF, a senha, a data de cadastro e o login. Então, essa nossa classe aqui, ela só foi criada para fazer a representação da tabela do banco de dados. Não é certo a gente usar ela também para listar as coisas lá no front-end, né? Por isso que a gente cria nossas DTO, que é nossas Data Transfer Objects, né? Que é uma classe que só vai representar a nossa classe principal do banco, que seria essa daqui, porém ocultando algumas coisas desnecessárias, né? Ocultando algumas informações que não precisa ser mostrada para o pessoal lá no front-end, né? Então vamos supor aqui, ó, eu vou arrastar para cá isso aqui e vou parar aqui a aplicação. Na verdade não vou parar a aplicação, deixa eu mostrar mais uma outra coisa importante. Que quando a gente vai cadastrar aqui o usuário, beleza, a gente vai precisar, né, informar aqui o CPF, o login, a senha, tudo mais. Na hora de listar ele na tela, a gente não precisa mostrar o login e a senha. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer isso daqui, ó, que eu acabei já fazendo para adiantar um pouco. Eu criei uma DTO que só vai ter o nome, o CPF, o login e a senha. Porque quando a gente vai cadastrar aqui um novo funcionário, ó, a gente vai cadastrar, ó, o que ele vai pedir pra gente? O nome, o CPF, o login e a senha. A data de cadastro ele vai colocar automaticamente e o login ele já vai inserir automaticamente lá no banco. Então seria essas quatro propriedades aqui, ó, nome, CPF, login e senha. Isso aqui tudo bem, né? A gente precisa inserir a primeira vez. Então eu criei uma classezinha aqui, funcionário add_dto, que só vai fazer isso, ela só vai ter essas propriedades aqui para a gente inserir. Quando a gente for atualizar, por exemplo, o funcionário, o que a gente vai poder atualizar? O nome e o CPF. Né? O ID não precisa mudar, né? Aqui o ID é só para mim poder buscar o funcionário por ID no banco de dados, mas na hora de atualizar, como está aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, ele só vai pedir para mim aqui, na verdade ele está pedindo tudo aqui, né? Porque eu ainda estou usando a minha classe de funcionário principal lá do banco de dados. Mas quando eu for usar a DTO, isso aqui vai mudar. A única coisa que eu vou pedir aqui é só o nome e o CPF. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Desse jeito aqui está totalmente errado, não é uma boa prática, além de também não ser seguro, né? Que imagina a pessoa lá na hora de listar os usuários tem acesso à senha e o login da pessoa, não tem sentido mostrar isso. Eu vou parar aqui a minha aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho essa controller aqui,
que ela já está fazendo isso para a gente, né? A gente consegue inserir, atualizar, excluir, porém do jeito errado, né? Não sendo uma boa prática. Eu vou criar aqui uma cópia dessa controller, em que eu vou chamar ela de, aqui ó, usuário controller, só que eu vou chamar de usuários controller alternativo. Vai ficar com esse nome aqui, tá bom? Vai ficar com esse nome aqui. Eu vou dar um F2 aqui, vou copiar esse nome e vou também mandar o nome aqui na minha classe controller, né, na minha controller. Então eu vou ter o modelo antigo, que não é uma boa prática, e agora eu vou ter um modelo novo, que seria uma boa prática. Aí vocês vão entender a mágica aqui da coisa, né, e o porquê utilizar a DTO. Então a primeira coisa que eu vou mudar aqui é, na hora dele listar aqui os funcionários, o que eu vou fazer? Eu já vou adiantar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo e para o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho aqui o acesso ao banco. Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no meu contexto do banco de dados, né, na tabela funcionários, e vou retornar todos os funcionários. Até aqui ele está me retornando, ó, a minha classe funcionário, que é a mesma classe que eu uso para fazer a combinação dos dados com o banco, né? O banco vai me retornar uma lista de funcionários, e eu estou jogando toda a lista de funcionário aqui, utilizando a minha classe funcionário. Porém, como eu falei, né, a classe funcionário vai retornar para a gente todas essas propriedades aqui, ó, login e senha, e eu não quero que ele retorne o login e senha. Então eu criei a minha classe DTO, funcionário DTO, que vai retornar somente aqui o nome, o CPF e a data cadastro. Eu não quero listar o login e a senha, né? Não tem necessidade disso. Então aqui eu retorno o funcionário da minha classe de banco, e aqui eu estou convertendo ela para a minha DTO. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, na minha DTO, como só tem essas, vamos dizer aqui, 3 propriedades, né? Eu estou pegando aqui do meu funcionário o ID e estou passando para ele, o nome também estou passando para ele, o CPF aqui também estou passando para minha DTO, e a data cadastro. Então lá no meu front-end, ao invés de ele retornar o meu funcionário igual está no banco, que daí ele vai retornar login e senha, ele vai retornar agora com base nessa minha DTO aqui, ó, que só vai ter o nome, CPF e a data cadastro. Com isso eu consigo ocultar lá no front-end, né, na hora de retornar o resultado, o login e a senha. Então eu vou rodar somente esse primeiro aqui, para vocês já verem a diferença. Deixa eu ver se ele não vai abrir no meu segundo monitor. Acabou abrindo no segundo monitor. Então, ó, eu tenho aqui os funcionários e o funcionário que está utilizando a DTO. Eu vou rodar os dois e vocês já vão perceber que vai ter uma diferença aqui, ó. Agora eu vou rodar o que utiliza as DTO. Olha a diferença. Então vamos supor que um pessoal lá no front-end está acessando todos os usuários, né? Eles vão ver somente o nome e o CPF e a data de cadastro dele e o ID. Pronto, é só isso que eles precisam saber. Eles não precisam saber o login e a senha deles, né? Igual tá vindo aqui, desse jeito bruto, igual tá vindo do banco de dados. Isso aqui eles estão acessando lá o usuário o funcionário completo do banco, né? E utilizando a DTO, a gente cria uma classe onde a gente só quer que certas propriedades sejam exibidas. Então, só o nome, CPF e a data de cadastro. Então, já deu para ver uma boa melhora aqui, né? E também isso aqui na DTO, ela ajuda com questão de tráfego de dados. Imaginem que essa classe de funcionário tivesse, sei lá, umas 20 ou 30 propriedades para mostrar aqui login, senha, CPF, sei lá, nome, sobrenome, RG, endereço. Quanto mais você vai aumentando ali as propriedades, é mais dados para trafegar. Então, usando a DTO, você pode enxugar as informações mostrando somente o que é necessário. Então, fica até mais leve, né? Então vamos dar continuidade aqui, eu vou parar a aplicação e eu vou fazer agora aqui para obter por ID o funcionário, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou reaproveitar esse cara aqui e vou colocar ele aqui embaixo. O que ele está fazendo? A mesma coisa, ele está indo até o banco e está retornando todos os funcionários. Só que como eu quero obter pelo ID, então eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou no meu funcionário, vou dar aqui um first ou default, pode ser first ou default async, coloco aqui um x, né, que é uma expressão lambda. Eu quero que no meu x o funcionário ID seja igual ao ID que foi passado no parâmetro ali em cima. Com isso aqui ele vai me retornar um funcionário, tá?
eu quero converter esse funcionário que está vindo do banco para minha DTO. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso fazer só isso daqui. Diminuir, isso aqui eu não preciso. Então o que eu vou fazer? Ó? No meu funcionário eu vou querer somente aqui o meu funcionário ID, o meu funcionário nome e o meu funcionário CPF e também a data de cadastro. Eu não quero mostrar aqui nem a senha e nem o login, não tem necessidade, tá bom? Só quem vai ter acesso ao login e a senha é o próprio funcionário ou o administrador da base, né? O administrador do sistema vai poder pedir ter acesso ali ao login do usuário, né? Para saber qual que é o login dele. Às vezes nem a senha o próprio administrador tem acesso, porque o certo é salvar a senha do usuário criptografada, né? Com um hash. Então o admin só vai poder ter acesso ali, na verdade, ao login dele. Então não tem nem por que o administrador ter acesso ao login, ao password, né? A senha, somente ao login. E nesse caso aqui, eu só estou mostrando, né, o nome e o CPF, a data de cadastro. Se eu rodar isso daqui, vamos rodar aqui, né, obter o funcionário pelo ID, e já vamos ver aqui uma diferença. Aqui na minha base, ó, eu já tenho essas três pessoas. Eu vou pegar aqui o ID3, que seria o João José. Vamos fazer um teste aqui. Então, arrastar para cá. Vou obter o usuário pelo ID usando o método antigo, os D3 aqui, né? Estava com breakpoint aqui, vou tirar. Então ele já retornou o José para mim, ó. Só que está mostrando o login e a senha dele, o que já não é legal, está errado. Agora vamos usar um método novo utilizando as DTO. Vou colocar aqui o ID3, executei e está aqui, ó. Só o nome dele e o CPF, a data cadastro. Pronto. É só isso que a gente precisa saber sobre esse usuário aqui. E a gente pode terminar aqui utilizando, né, o cadastro e a exclusão e atualização. Perceba que aqui, ó, eu estou passando a mesma classe que está no banco, sendo utilizada para o banco. Eu não quero isso. Então, eu vou utilizar aqui o funcionário adicionar DTO, funcionário add DTO. A mesma coisa eu vou usar para a hora de atualizar. Eu vou utilizar a classe funcionário update DTO. Aqui pode continuar desse jeito, porque quando eu for excluir, eu vou excluir pelo ID, né? Eu não preciso passar a classe completa aqui nesse caso. E o que vai mudar aqui na hora de adicionar? Também já vou adiantar um pouco aqui. Na hora de adicionar aqui, deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, ó, a gente vai ter aqui o nosso funcionário, tá? Aqui, deixa eu só importar ele para cá. Que eu coloquei funcionário no plural aqui, mas o certo era funcionários. Então, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou passando a minha DTO, que é esse carinha aqui, porque na hora de cadastrar, na hora de criar um funcionário, eu preciso passar o login e a senha. Isso aí tem que ser feito mesmo. Então, na hora que eu estou pegando a minha DTO aqui, passando no parâmetro da minha action cadastrar, eu vou converter ela toda para a minha classe funcionário, que está representada lá pelo banco. E daí sim eu posso salvar ele lá no banco de dados. Aqui vai ser o context. Então, ó, na hora de cadastrar, eu mando, né, eu envio aqui para minha API um funcionário DTO, né, add DTO, e converto ela para minha classe, para minha entidade, né, do banco lá, funcionário. E com isso, tendo ela convertida para cá, eu salvo ela no banco e daí a gente vai ter um novo funcionário. Já vou adiantar aqui também a nossa atualização, que vai ficar desse jeito aqui. Só adiantar aqui, ó. Então o que a gente vai ter aqui no model vai ser no model a gente não vai atualizar a senha dele aqui, tá? Então isso aqui eu vou remover. Aqui, ó, na hora de atualizar um funcionário, a gente só quer mudar o nome e o CPF. Então o que eu vou fazer? Antes de atualizar, né, lá no front-end vai ser enviado pelo formulário só o nome e o CPF, porque é só isso que a gente quer mudar lá. Então ele vai receber esse funcionário aqui, vai primeiro lá no banco para saber se ele existe. Se ele existir, beleza, né? Aí eu vou vir aqui embaixo, vou pegar o nome dele e passar para o meu funcionário lá do banco, o CPF também.
informo para o meu contexto que eu estou querendo fazer uma modificação nessa entidade aqui e salvo. Se ele não existir, né, caso eu procure esse usuário ali que eu estou tentando alterar pelo ID, ele não existe, eu só retorno lá da minha API que o dado não foi encontrado, né? Até poderia colocar uma mensagem aqui de funcionário não encontrado, por exemplo, né? Então com isso eu já consigo fazer uma atualização do jeito certo. Depois eu vou criar mais uma classe aqui, que daí seria sim, somente para alterar o usuário e a senha. Eu vou compilar aqui, vou rodar de novo. Desse jeito aqui, ó, eu posso até manter usando a minha classe funcionário direto, não tem por que eu usar um ADTO. Porque eu só estou pegando um ID, indo lá no banco e excluindo ele. Vou rodar aqui minha API de novo. Tá aqui. Então, beleza. Vou cadastrar aqui, ó. Olha a diferença. Quando a gente estava usando o método antigo, ó, o que ele está pedindo na hora de cadastrar? Aqui tá certo. Só o nome, CPF, login e senha. Igual tá aqui, ó. O nome, né? O CPF, login e senha. A data de cadastro, na verdade, eu nem preciso. Entendeu? Cadastrar, né? A data de cadastro aqui, ó. Deixa eu até fazer uma correção. Deixa eu parar aqui minha aplicação. Adicionar. Ah não, tava certo, né? Só uma coisa. Funcionário DTO tá certo. Não, acho que eu me confundi. Deixa eu rodar de novo aqui. Muita calma nessa hora. Aqui no cadastrar, eu acho que eu não mudei o parâmetro ali na minha controller cadastrar, né? Deixa eu ver uma coisa. Na verdade, eu estava fazendo no lugar errado aqui, ó. Isso daqui, na verdade, tinha que estar aqui, ó. Acabei mexendo na controller errado, né? Aqui vai voltar o jeito que era, na verdade, ó. Aqui o cadastrar também. Isso aqui continua. Então, mexendo na minha controller antiga ao invés de mexer na minha principal aqui. Então aqui vai sair esse daqui para não ficar repetido. E aqui no cadastrar é esse daqui, ó. Pronto. Obter por ID. Obter por ID, cadastrar, atualizar, excluir, beleza. Aqui na minha antiga eu vou ter que dar um Ctrl Z aqui para voltar como estava, né? Estava desse jeito aqui. Isso, deixa eu compilar. Agora vai dar certo. Espero. Então tá aqui, né, a minha API. Olha só, na hora de cadastrar, somente o nome, CPF e login, beleza. Enquanto que a gente, quando ia cadastrar no modelo antigo, ó, ele estava pedindo aqui o ID, o que não precisa, porque ele já vai ser preenchido automaticamente, e a data de cadastro, que também já vai ser preenchido automaticamente. Então, na verdade, só precisaria da senha, login, CPF e nome, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, somente o nome, CPF, login e nome. Então, eu vou fazer um teste aqui, enviando isso lá para a minha base, ó. Vamos colocar aqui um nome que não exista lá na base, talvez, sei lá, Mario Brother, nome bem sugestivo, né? O CPF do Mario aqui vai ser um número aleatório, o login dele vai ser só Mario e a senha dele também vai ser uma senha aleatória aqui. Vou enviar e ele deu um erro aqui. Já vamos ver o que aconteceu. Tá, teve um dado aqui que não pode ser nulo. Deixa eu só colocar um breakpoint aqui. Quero que esse erro continue para a gente descobrir junto o que aconteceu. Então eu vou colocar um breakpoint aqui. Vamos ver uma coisa. É porque aqui no meu model eu não coloquei o login, né?
Eu esqueci de colocar o login aqui, então aqui no meu modelo eu preciso também passar o meu login. Aqui ó, model, opa. Tá, o meu login aqui vai receber do meu model.login. Porque como eu esqueci de passar o login, daí ele reclamou que lá no banco de dados ele está esperando também um login, né? Vamos testar de novo. Arrastar para cá. Vamos cadastrar. Try out. E vou mandar aqui, ó. Só vou colocar Mário José, um nome bem aleatório. O CPF dele aqui também, um número bem aleatório. O login dele vai ser só Mário. E a senha dele, colocar aqui teste. Teste 1, 2, 3. Vou até copiar isso aqui, caso dê algum erro, não ter que digitar de novo. Então vou enviar isso. Ele caiu no meu breakpoint aqui, ó. Tem todas as informações dele. Agora eu vou converter da minha DTO para minha entidade funcionária. Então vamos ver se vai dar certo. Ele converteu, tá tudo aqui. Ele salvou. E beleza, ele retornou. E tá aqui, ó. Ele retornou o que eu acabei de cadastrar. Se eu olhar no meu banco aqui, atualizar, ó, está aqui uma Maria José, né? Era para ser Mário, coloquei Maria, mas tudo bem. Agora temos duas Maria, uma Maria Madalena e uma Maria José, tudo bem. Então, ele cadastrou. E olha a diferença, né? Quando eu fui cadastrar aqui, ele só pediu o nome, CPF, o login e a senha. No método antigo, eu tinha que informar que ele já estava mostrando para mim aqui, né? O ID não precisa e a data de cadastro não precisa. Agora vamos supor que a gente quer alterar o login e a senha desse usuário, né? Desse funcionário. Como que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui e criar um método put, por exemplo. Vou colocar ele aqui embaixo, em que eu vou chamar ele de atualizar login. Aqui eu vou colocar o nome de atualizar login. Só que ao invés de passar o funcionário ADDTO, eu vou criar mais um ADTO aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou chamar ele de funcionário atualizar login. Vai ficar esse nome bem grande aqui mesmo. Criei ele aqui e quando eu quero atualizar um funcionário, a única coisa que eu quero fazer é atualizar o login e a senha, nada mais. Então aqui, ó, eu vou passar e também preciso passar o ID, né? Porque eu preciso informar em qual ID que eu quero alterar isso, né? Então aqui também vai vir só isso aqui, ó. O ID é o login e a senha, só que eu quero alterar. Vamos supor que você está na tela lá de um formulário que você quer alterar a sua senha, né? Ou alterar também o seu login. Você só precisa passar o login e a senha, não precisa passar o teu CPF nem o nome de novo, tá? Então compilei aqui, vou voltar para minha controller. E bem aqui, ó, eu vou passar agora o meu funcionário atualizar login. Na minha classe funcionário, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou procurar esse funcionário lá no meu banco, certo? Esse meu funcionário existe? Não existe, então já retorna lá da API lá para o front-end dizendo que esse funcionário não existe. Do contrário, eu vou colocar aqui um senão, né? E o que eu vou fazer aqui dentro? Vou colocar esse bloco aqui dentro. Então, se o meu funcionário existir, eu vou pegar esse funcionário aqui. Aqui eu não preciso, né? Isso aqui tudo eu posso arrancar fora. E vou falar aqui, ó, o login dele vai receber o meu login e aqui a senha vai receber a senha, né? A nova login e a nova senha, caso ele tenha mudado os dois. Vai pegar e vai fazer aqui não vai adicionar, né? Aqui a gente precisa fazer um update. Então vai estar isso aqui, ó. Na verdade eu posso até usar esse outro trecho aqui também, vai ficar igualzinho, ó. Vai pegar o funcionário, vai atualizar ele e vai salvar com as novas informações. Vamos testar, vamos colocar aqui um breakpoint e vamos atualizar o login. Está aqui, então agora eu tenho meu novo método put aqui, né? Na verdade eu mudei, ele está com o verbo delete, não é isso que eu quero. Aqui no atualizar login, ele tem que estar com
o meu verbo update aqui, né, que seria o put. http put. Isso, vamos ver se vai aparecer certo lá agora. Carregando. Perfeito, agora sim. Que o nosso verbo put é quando a gente quer fazer alteração. Então eu tenho atualizar o funcionário, quando eu quero atualizar o nome e o CPF, e agora eu tenho um atualizar somente login e senha. Então vamos lá. Eu vou mandar isso aqui, e vamos supor que eu quero atualizar aqui, esse aqui mesmo, da Maria José, né, que é o ID 7. Então o que eu vou passar aqui, ó? O ID 7, que é o da Maria, né? E o login dela, ao invés de ser Mário, né? Que, ó, pronto, foi até bom ter digitado errado, ó, porque o nome dela é Maria, mas o login eu coloquei Mário. Então vamos colocar o certo aqui, que seria Maria. Aqui, ó, aí fica o mesmo nome dela. Maria. Vou até mudar aqui, ó, vai ficar Maria J de José. Maria J. E a senha aqui dela, que tá esse teste 123, eu vou colocar senha 123. Pronto. Vamos mandar isso. Vou até copiar, né? Caso dê alguma coisa errada, pra gente já tá com ele no jeito. Enviei e caiu aqui, ó. Então estou passando a nova senha, novo login e a senha dela. Maria J e a senha 123. Então ele vai até o banco e vai procurar pela Maria. Existe a Maria? Opa, existe. Retornou para cá. Então ele vai vir aqui para baixo, né? E vai pegar o login da Maria, que antes era Mário, tá vendo aqui, ó? Mário, que tá errado, e vai mudar para Maria J. A senha dela, que antes era teste 123, agora vai ser senha 123. E vai salvar no meu banco de dados e já vai retornar aqui para mim, ó, as novas informações dela. Se eu for no banco, tá aqui o login Maria José e a nova senha 123. Então essa que é a finalidade de estar utilizando a DTO, né? Uma das, né? Tem vários benefícios de utilizar a DTO. Essa aqui é um dos principais motivos, né, de você estar utilizando a DTO, que é justamente dar uma enxugada em algumas informações que não são necessárias ser exibidas no front-end, né, não são necessárias ser exibidas em algumas telas lá no seu front-end. Talvez, por exemplo, um setor de RH precisaria saber o CPF da pessoa, mas lá na recepção, por exemplo, a pessoa só precisa saber o nome. Então você criaria uma outra DTO aqui, ó, somente com a propriedade de ID e nome, pronto. Né, para um pessoal que precisa lá do RH ver o nome, o CPF, a data de cadastro, daí poderia ter uma outra DTO para mostrar essas três opções aqui, essas três propriedades. Então, cada contexto você pode ter a sua DTO, né? E você ocultar algumas informações sensíveis, como é um login e uma senha, aqui no caso, né? Então, espero que tenha ficado um pouco claro aí, né? Ou claro para vocês qual que é a finalidade de uma DTO. Né? Sempre preferi usar a DTO ao invés da classe do banco, né? Que essa classe entidade de funcionário, ela só é usada para representar a nossa tabela do banco. Somente isso, né? A gente não pode usar ela para fazer todos os insert, update, atualização, listar por ID, senão ela vai acabar mostrando tudo que está lá no banco para a pessoa, né? Então ela vai ter acesso a tudo do funcionário. E não é isso que a gente quer. Ficaria um ambiente totalmente vulnerável e com baixo nível de segurança. Beleza? Por esse vídeo é isso e vejo vocês na próxima. Valeu!